Boa tarde! Sempre tem a risadinha, né? É porque eu tô muito feliz, gente, com esse desafio. Nosso, nosso desafio chega ao fim hoje. Estamos na nossa última live número 14. Vamos aguardar aí o pessoal ir entrando. Instagram ir notificando. Sejam muito bem-vindas, vocês que estão entrando, Thaís, Jéssica, Carol. Hoje, dia 25 de julho. Luana, bem-vinda. E nós já vamos começar a falar e já encerrar também, né, o nosso desafio com esse tema maravilhoso que é a triste ilusão do marido perfeito, mas também pode ser substituído pelo a triste ilusão do namorado perfeito, a triste ilusão do noivo perfeito, a triste ilusão do homem perfeito. Se estamos à espera ainda, né? Se somos solteiras, estamos nessa expectativa, nessa esperança do nosso José. Bem-vinda, Patrícia, Sarita. Que bom que vocês estão aí. Então, já começando a falar, porque hoje a gente tem muito recadinho para dar, né? Temos muitas coisas boas para conversar nesse dia. A live tá assim maravilhosa. Ó, tem um rapaz entrando aí. Ei, Luiz, tudo bem? Fabiana, bem-vinda. Então a gente já vai começar a falar sobre o nosso assunto de hoje. Muitas vezes nós mulheres, né, vivemos numa constante atitude de crítica em relação aos homens. Vivemos numa constante atitude de insatisfação em relação ao nosso relacionamento conjugal, né, a postura do nosso esposo dentro de casa. Estamos sempre insatisfeitas com a forma com que ele faz, com a forma com que ele direciona as coisas. A gente sempre, né, se a gente seria talvez tão fácil se alguém chegasse para nós e perguntasse assim: qual o pior defeito do seu esposo? Talvez a gente teria uma lista para dizer, né? E como a gente conversou, como a autocrítica é difícil, né? Falar sobre os nossos defeitos muitas vezes é muito complicado. Não somos orgulhosos demais para reconhecer que erramos. Então, quando a gente for questionado a respeito dos nossos próprios defeitos, talvez a gente fique pensando um pouquinho, né? Mas pro defeito do outro, né, a gente assim aponta na mesma hora. Às vezes até faz assim uma carinha de que tá pensando, raciocinando, de que tá difícil lembrar, mas na verdade é muito fácil dizer ao outro aquilo que ele está errado, né? Então, como essas críticas muitas vezes estão na nossa cabeça, ali dentro de nós, né? É, Normalmente a gente coloca essas insatisfações para fora. Às vezes não de forma clara, objetiva, mas às vezes de uma forma assim pesada, né? Que fere. Então a gente vai entender como sair dessa condição, né? O que realmente acontece, o que a gente precisa ter clareza a respeito de como é a figura masculina, como é a figura feminina, para a gente poder superar essa questão. Então tem um trechinho do livro que eu até usei na outra live que a gente falou sobre vida conjugal e tudo mais, que é o livro A Intimidade Conjugal. Ele tem disponível na internet, no site Alexandria Católica, e é do autor Pierre Dufoyer. É um autor francês. Esse livro ele foi reeditado recentemente pela livraria Caritatem. Eles até tinham esgotado, porque assim teve muita procura, mas de repente já tem outra edição e você fica aí, né? Fica a dica, a sugestão de leitura. Mas ele tem disponível na internet. É um arquivo bem antigo mesmo. Eu, assim, consegui ler, né? Mas de repente você também não tem tanta facilidade de ler em PDF, essas coisas, então procura lá na livraria Caritá. Tem um livro maravilhoso que fortalece mesmo a vida conjugal, porque amplia a nossa visão nesse sentido. Então, lá nesse trechinho diz assim: há que compreender, em primeiro lugar, a sua psicologia, ou seja, está falando do homem, né? É um livro, tem dois livros, o livro da esposa e o livro do esposo. Então, no livro da esposa, né, esse autor diz para nós: há que se compreender, em primeiro lugar, a sua psicologia,
a sua concepção do amor, o que espera e deseja receber do matrimônio da sua esposa. Em seguida, é necessário adaptar-se aos seus desejos e tratar de lhe corresponder, não impondo as nossas concepções femininas do amor e da vida, mas esforçando-nos por amá-lo com suas ideias masculinas. Então, vamos explicar isso aqui. Cheguei atrasada, perdi muita coisa? Não perdeu quase nada. Nós estamos falando que sempre estamos nessa atitude, né, de sair de nós as críticas, as insatisfações em relação ao nosso esposo, ou em relação ao nosso noivo, em relação ao nosso namorado, né? Quando a gente vai convivendo, essas coisas vão ficando cada vez mais fortes. Então, sempre tem uma crítica e a gente vai tentar saber lidar com isso. E eu trouxe um trechinho do livro do Pierre Dufoyer, A Intimidade Conjugal, que realmente fala para que nós entendamos a psicologia do homem. Ele não pensa como nós, ele não vê o mundo como nós. As concepções a respeito da vida e do amor para ele são totalmente diferentes da que nós temos. Então, o que o autor propõe? Quando ele diz assim, esforçar-se por amá-lo com suas ideias masculinas, né? Aqui a gente não está falando de machismo, aqui a gente está falando de as ideias, a compreensão que o homem tem do mundo, da vida, do amor, é diferente da que nós temos. Então, as mulheres normalmente têm concepções muito mais elaboradas desses aspectos todos. Elas têm assim maiores expectativas a esse respeito. E o homem não, a expectativa dele normalmente tá mais basal, tá mais básica, né? Ele deseja menos do que a mulher, assim, sabe? Uma frase que define, né? Não é exatamente isso, mas qualquer coisa que nós fizermos já tá bom, assim, já sacia, já contempla, já causa alegria, já traz felicidade, traz consolo, sabe? O Renan mesmo às vezes me fala, nossa, amor, quando a gente faz uma jantinha aqui em casa, você faz uma carne moída com temperinho verde de tomate, assim, pra mim já é maravilhoso, sabe? Algo que já contempla, já agrada. Então, realmente, as concepções, elas são menos elevadas do que as nossas. Então, é muito mais fácil, é isso que o autor fala, é muito mais fácil que nós, mulheres, façamos o movimento de descer do que ele ter que subir aos níveis, aos picos, aos altos da montanha da nossa concepção de amor, de verdade, de vida. Para o homem é muito mais esforçoso isso. Ele precisa fazer um esforço enorme e não fica natural. Não é dele. Então é muito mais fácil que nós nos adaptemos, é isso que o autor fala, adaptar-se às suas ideias masculinas, às suas concepções masculinas, aquilo que para ele tá tranquilo, então vai dar certo. Quando a gente fizer esse movimento, né, de descer, de deixar a coisa mais tranquila, mais agradável, vai dar certo, né? Vai haver o entendimento. Então, olha só, quando a gente começa a identificar como a mulher pensa, como a mulher compreende as coisas, como o homem pensa, como ele compreende as coisas, a gente também recebe diversas respostas para esse monte de exigência, sabe? Para esses episódios de exigência diminuírem. A gente recebe, assim, realmente caminhos para não, pelo amor de Deus, ele não vai entender, não preciso ficar sendo chata nesse sentido, não preciso ficar insistindo nesse aspecto, porque não vai dar certo, né? Então, olha só, as mulheres, elas enxergam a vida de forma mais analítica e com mais tonalidades, né? Como se fosse um arco-íris, assim, um arco-íris de possibilidades. A gente enxerga a vida, assim, de uma forma muito mais elaborada, né? A gente
é atenta aos detalhes, esse é outro ponto. Notam muito melhor os detalhes. Elas são movidas pela sensibilidade, pelo sentimento. Então, só isso, gente, se não tivesse mais nada, só ser movido pela sensibilidade e o sentimento já é, assim, elaborado demais, porque sentimento é praticamente toda a nossa vida. Nós estamos em função do sentimento. Então, é interessante, o Renan ele tem uma questão assim que ele não gosta de ser interrompido. Até vou citar um exemplo aqui desse livro que eu trouxe, desse outro livro que eu trouxe. Ele não gosta de ser interrompido, mas assim, chega uma criança fofinha e fala alguma coisa, eu já me derreto no sentimento, né? Porque eu sou o sentimento, mas eu tenho que guardar aquele sentimento pra tá ali, né? Atenta, prestando atenção ao que ele quer me dizer. Ele tá contando uma história e de repente eu perco alguma parte da história porque a criança passou. Ele nem se importa que a criança passou, a gente já se derrete, né? Claro que também o homem deve compreender o nosso jeito de ser, né? Mas tá vendo como que é mais fácil quando a gente sabe, a gente vai, não é esforço nenhum, é só um cuidado, é só um zelo, é só uma percepção mais apurada. Então a gente vai deixar para se derreter daqui a pouco, entendeu? Deixa a criança ali fazer a fofura dela, a gente se derrete daqui a pouco e a gente continua ali aplicado, né, ao entendimento, a ouvir o que ele está dizendo e tudo mais. Então somos muito movidas pela sensibilidade e o sentimento. Temos a visão mais quente, mais viva, tudo é mais intenso para nós, nos impacta mais. Então a gente tem mais compaixão com a dor e com o sofrimento. Sabemos estar com o outro, sabemos sofrer com o outro, queremos participar da sua dor. Somos mais intuitivas, ou seja, a gente tem a sensação de que algo pode acontecer. Então, até mesmo isso explica, né, da nossa bolsa muitas vezes ter tudo, de sermos prevenidas quanto ao frio, quanto ao calor, a criança vai sentir isso, vai sentir aquilo, então a mochila tem tudo. Para que nós não passemos o aperto, a dificuldade, então a intuição, a percepção, o homem não. Ele tem muita dificuldade, uma coisa que o homem tem muita dificuldade, gente. Não é só nessa questão que ele vai lá e olha o guarda-roupa, a coisa está nos olhos dele. Ele volta falando: onde está? Não achei. A gente abre, está ali. Então, essa questão da desatenção, né, aos detalhes, de focar uma meta, de focar um objetivo e não conseguir ter uma visão periférica, é ainda menor do que essa questão da intuição. Eles não têm intuição. A maioria dos homens não tem intuição, não tem essa percepção. Eles têm muito isso em relação ao perigo iminente, né? Porque essa figura que vai em direção à defesa, em direção à proteção, a proteção da mulher, a proteção dos filhos, a proteção da família. E nós temos essa questão, né, que somos muito mais ondulantes e estáveis, porque somos sentimentais e sensíveis, também somos ondulantes e instáveis, né? Isso é muito presente até mesmo devido aos nossos ciclos, né? Aos nossos ciclos hormonais, que nos deixam mais vulneráveis a diversas questões. E os homens enxergam a vida de forma mais sintética, mais objetiva, né? A síntese, sem muitos frufrus, sem muitos detalhes, sem muitas intuições, praticamente nenhuma. Então é a questão da linha geral, o essencial. Então a vida é isso aqui, o amor é isso aqui, né? Aquela coisa mais objetiva. Tem a visão mais fria, são mais estáveis, predominam as faculdades da ação. Então, normalmente, quando a gente precisa discernir algo muito sério dentro da família, é muito importante a gente ouvir a opinião do homem, porque ele é uma estrutura mais estável. Às vezes, nós não estamos num período, né, da vida, do ciclo da mulher, que seja favorável a um discernimento muito a uma decisão, a uma escolha muito definidora na vida da família. Mas como eles são mais estáveis, a memória deles não está tão influenciada pelo sentimento, a opinião deles conta muito nesse momento. Menos influenciados pelo sentimento, pela piedade, pela compaixão, né? À medida que isso é muito bom, ser inclinado à compaixão, à piedade, né, de sofrer com o outro. Em alguns momentos isso também pode ser um motivo que atrapalhe,
por exemplo, em momentos de discernimento, de escolhas muito, muito profundas, muito transformadoras para a família, né? Que aquilo vai definir coisas para a família. Então, os homens também são mais voltados para a ação, para a construção, para a organização do mundo, né? Eles também têm muita facilidade de se desligarem. A gente está, parece que a todo momento, pensando em tudo e em todos. Eles têm muito mais facilidade de se desligarem, de fecharem aquela janela, fecha a janela do trabalho e vai fazer outra coisa. Fecha a janela da espiritualidade e vai fazer outra coisa, né? Tem muito mais capacidade de organizar-se em gavetas. Nós não, nós somos aquele brinquedo, né, que tem a roda gigante. Nós somos essa roda gigante, onde as coisas todas ficam girando ao mesmo tempo. Então, diante dessa realidade que nós possivelmente já tenhamos ouvido, né, em alguma formação sobre vida conjugal e tudo mais, mas é sempre bom a gente se lembrar disso. Então, dessa realidade tão diferente, né, esses dois mundos, mas que se complementam, a gente pode desmistificar muita coisa no nosso relacionamento conjugal, né, nas nossas cobranças, exigências excessivas. Muitas vezes não tem necessidade disso tudo. Olha só que interessante esse exemplo desse livro, que eu aconselho todos vocês, principalmente para as casadas, Conselhos a uma Recém-Casada, da Alice von Hildebrand. Eu não sei falar direito, porque é alemão, tá, gente? Então, desculpa aí a pronúncia. Olha só que interessante isso. O marido começa uma história e a mulher o corta para corrigi-lo. Aconteceu numa terça-feira, não numa segunda, e na verdade não era um poodle, era um pastor alemão. A história é interrompida, o marido se frustra. Quantas vezes a gente quer mudar a vírgula do que o marido disse, que não é assim? Meu Deus, que necessidade é essa que nós temos de criticar a todo instante? Então, interromper o outro é desrespeitoso, para dizer o mínimo. E uma pessoa educada nem sonharia em fazê-lo em circunstâncias formais, né? Com qualquer outro que errasse na nossa frente, que a gente pensasse assim, nossa, eu tô aqui no pano diante dessa pessoa, essa autoridade. Imagina a gente corrigindo uma autoridade, uma autoridade religiosa, uma autoridade civil. A gente nunca faria isso, mas né, o que ela diz aqui. Ainda assim, sempre interrompemos aqueles que nos são mais próximos. Esse é um lado negativo da intimidade e ele tem os seus perigos, dentre os quais o principal é a irreverência. A irreverência, a falta de reverência ao que o outro está dizendo, a falta de dar importância profunda ao que o outro está nos comunicando. Deixa ele contar errado, não tem problema. Será que vai alterar tanto assim o curso daquela história, sabe? Às vezes não vai alterar em nada e não tem problema nenhum. Né? Vamos fazer o esforço da descida ao invés de ele ter que subir aos altos montes da nossa concepção do amor. É como se estivéssemos tão convencidos de que sabemos o melhor modo de formular aquele pensamento, que nem sequer damos a outra pessoa a chance de completá-lo. Ou o que é pior, é como se disséssemos, eu já sei o que você vai dizer. Então você já contou essa história 1 milhão de vezes. Nossa, gente, que triste. Como que isso mata, né, a vida conjugal? Como que isso frustra? Como que isso fere o outro? Então ela termina dizendo assim: se lembre de que um dia, caso lhe ocorra a infelicidade de ser uma viúva, você desejará desesperadamente ouvir a voz dele. E é verdade. Você desejará desesperadamente ouvir aquela voz ali. A mesma que você tantas vezes silenciou. Talvez esse pensamento lhe seja útil para lutar contra essa arraigada tendência humana a nos interrompermos uns aos outros. Então, esse é um exemplo, né, do que nós fazemos, e fazemos mesmo. Então, o que a gente precisa fazer diante disso? Olha quanta informação importante, quanto conteúdo é muito sério. A gente precisa saber amar e valorizar quem está do nosso lado, gente.
A gente precisa sair desses pedestais de orgulho. Nós, mulheres, muitas vezes nos achamos as professoras, as donas da verdade. Nós nos achamos as mais capazes, as mais produtivas, as mais empenhadas, as que mais fazem pela casa, as que mais fazem pela família, as que mais têm direito. Por quê? Porque nos colocamos nessa posição, né? E muitas vezes essa posição é uma posição que vai fazer com que o outro se sinta pior, mais triste, vai fazer com que o outro se sinta oprimido. O homem que é sempre interrompido, que é sempre corrigido nas suas falas, ele não vai querer falar nada. Aí quando ele faz silêncio, a gente fala, nossa, ele não tá falando nada, ele nem gosta mais de mim. Não é isso, né? Porque não há generosidade. Não há generosidade nos nossos corações. Nós, muitas vezes, agimos como se fosse qualquer pessoa e não é qualquer pessoa. Então a gente precisa reconstruir a figura do nosso esposo, deixar cair as máscaras que nós criamos, as figuras, as identidades, os perfis que nós desenvolvemos para ele. Então, o perfil do preguiçoso, o perfil do que não faz nada, o perfil que só conta história chata, o perfil que me atrapalha quando eu tô fazendo as coisas. Ei, pera lá, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu faço? O que tá errado em mim? O que não pode permanecer do mesmo jeito em mim? Porque tem muitas coisas que nós criamos. O homem não é daquele jeito. Eu que estabeleci que ele é daquele jeito, né? Então, nós também precisamos retirar as expectativas superestimadas, né? Como eu falei, sempre ele tem que subir a minha concepção de amor. E eu nunca posso descer, eu nunca posso agradar, eu nunca posso servir, eu nunca posso amar. E que ele venha aqui que me entenda, porque nós estamos frios na nossa relação conjugal. Busque você. Gente, é sério, falando em formas práticas, quando nós quisermos, sempre acontece, porque para o homem é tranquilo, qualquer hora. É um namoro, é um beijo na boca, é o relacionamento conjugal mesmo, ali o ato sexual. Quando nós queremos, a gente promove e a gente faz. E acontece. Então faz a experiência, dá umas beijocas lá. Dá umas beijocas e faz a coisa acontecer. Então, porque ele nunca me procura. Ué, mas você procura? Então passe a procurar, passe a querer. Uma mulher engajada também nessa área, sabe? Na área sexual, no se preparar, no se colocar. É uma mulher também que o homem sente prazer em estar perto, quer, deseja. Para eles é muito fácil, gente. Para eles é tudo tranquilo, não só nessas questões mais psicológicas, mas nessa questão sexual também. Para eles é super tranquilo isso. Então, que a gente faça o esforço, sabe? De descer um pouco dos nossos pedestais, porque nós não somos as boazonas, nós não somos as capazes, nós precisamos muito deles, de verdade. Então, passe a amá-lo mais. E faça a experiência do perdão. Se você reconheceu nessa live que você está sendo muito cruel, muito injusta, muito incoerente com seu esposo, e aqui, vida sexual, tô falando para casadas, viu, meninas? Vocês que estão solteiras aí na expectativa, ou então namorando, ou então noivas, aguardem, preservem e guardem o amor pela via da castidade. Então, faça a experiência do perdão. Peça perdão por aquilo que você não tem feito. Peça perdão por aquilo que você tem feito e tem ferido. Né? Mostre que você está arrependida. Então, é isso. O altar do matrimônio é onde Deus se manifesta no lar. E essa live ela é muito especial porque ela fecha, né, o nosso desafio justamente com esse ponto. O amor de Deus, Deus, o próprio Deus, se manifesta no lar partindo do amor matrimonial, partindo do amor conjugal. É o amor que funda a família. É o amor que dá origem aos filhos, é o amor que dá sentido à existência. Então, fortaleçam o altar do matrimônio dentro das famílias. Tá? Então, esse foi o recado de hoje da nossa última live do desafio dos 14 dias. E nós concluímos, meu Deus! Gente, me deu um desarranjo antes dessa live, eu tava no banheiro. Agora há pouco eu falei, gente, não é possível que a última eu vou ter atrasado. Mas não, deu certo. Foi ótimo, foi muito bom conversar com vocês todos esses dias.
por favor, compartilhem aí os seus testemunhos, as suas impressões, aquilo que vocês conquistaram, aquilo que ainda não está conquistado, mas está pelo menos assim, clicado dentro de vocês, percebido, encontrado. Para mim é muito importante esse feedback, mas não é nada de despedida, viu? Não fiquem tristes. Após a gente fazer essa novidade aqui que eu já contei para vocês ontem. Após a segunda-feira nós vamos ter surpresas aqui no Instagram. Semanalmente a gente vai estar se encontrando, tá bom? Então não tem nenhum clima de despedida, gente. Isso aqui é só o começo da história. A gente vai estar junto aí, ó, agarrado mesmo, para conversar sobre muita coisa boa, tá? O desafio termina. Hoje é o 14º dia do nosso desafio de 14 dias. E eu quero convidar cada um de vocês que estão online, vocês que estão assistindo depois essa live, para a nossa Masterclass, nosso aulão, a nossa aula gratuita e online, que vai acontecer no dia 29 de julho, que é a próxima segunda-feira. Nós estaremos às 21 horas juntos nessa plataforma que é Webinar, se eu não me engano. É uma plataforma gratuita também, né, que eu encontrei para a gente poder se encontrar fora dessa realidade de Instagram. Então, ali você vai precisar fazer uma inscriçãozinha, que é nome, e-mail, seu WhatsApp, coisa básica. E ali você vai, então, estar inscrito para participar dessa aula na segunda-feira, que quer realmente trazer... Gente, vocês não têm ideia do conteúdo que vai ser passado na segunda-feira. Se vocês gostaram disso aqui, se vocês curtiram essas lives todas, esses dias todos que estivemos juntos, vocês não sabem o que vai acontecer segunda-feira. Vai ser bom demais. Como transformar o seu lar no melhor lugar para se viver. Não, gente, olha só, é ter aquele prazer, aquela vontade, caramba, eu tô dentro da minha casa, eu tô dentro do meu lar, tô dentro da minha realidade de família, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Gente, chega dessa história de que, nossa senhora, é sempre tudo muito difícil, constituir família é sempre tudo muito difícil, viver com o esposo é sempre difícil, viver com os filhos é sempre difícil. Por quê? Por que tem que ser assim? Não, não tem que ser. E também não são exatamente coisas muito, assim, superestimadas, já que a gente está falando muito essa palavra hoje, que vão definir que o nosso lar seja perfeito, como a casa perfeita, né? A casa dos sonhos. A gente fica lá vendo a revista Caras, nossa, como se eu tivesse uma piscina em casa. Não é nada disso, gente. É realmente agir de forma que o nosso lar, o nosso estar em família, o nosso ser família, seja a melhor condição da nossa vida. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Então já vai lá, acabando essa live, você vai no meu perfil e você vai ver o link que tem lá, né, na minha bio. Você vai clicar e se inscrever. Masterclass 29/7. Você vai se inscrever, colocar os seus dados lá para participar da live de segunda-feira. Combinado? Aguardo a inscrição de vocês lá, então. E a gente vai se encontrar ao vivo, né? A gente tá aí no Instagram sempre, né? Estamos disponíveis sempre. Mas a gente vai se encontrar a próxima vez ao vivo na segunda-feira, tá? Peço que vocês rezem, vocês que estão aqui e estão já em direção a vir no Retiro das Mães no domingo. Que bom, nós vamos nos encontrar pessoalmente e vai ser também um dia maravilhoso. Mas vocês que não vêm, né, que são de outros estados e tudo mais, rezem por nós, tá? Para que esse final de semana, esse retiro, esse domingo, seja realmente muita graça para todas as mulheres, para todas as mamães que vão vir participar. Então, agradeço muito as partilhas de vocês. Vamos ler aqui. Que live, bom demais esse aprendizado, uns tapas na cara. Sempre tem, né? A última, mas nada de clima de despedida. Quero mais, vai ter muito mais. Toda semana a gente vai estar junto. Que lindo, muito amor, simplicidade e humildade sempre. Já estou com saudades. Como diz a canção, começar em mim quebra corações. Exatamente. Bora para mais 14 dias? Bora, eu topo. Foi incrível. Muito obrigada, Fernanda, por compartilhar conosco os 14 dias de lives. Deus abençoe. Amém. Obrigado vocês. Parabéns pelas partilhas edificantes. Que abençoe mais e mais sua disponibilidade em nos ajudar através dessas lives. Muito obrigada, Fê, por sua docilidade e entrega, coisas que precisamos ouvir, porém com a maior paz, caridade e amor.
Sim, sempre com sorriso, porque falar de verdade, falar de Deus, falar de coisa boa, falar de coisa que nos toca e nos transforma, é sempre muito feliz. Então eu sempre tô com esse sorrisão aqui de maluca, porque realmente eu amo isso que eu faço e tenho me apaixonado cada vez mais em falar sobre isso, falar com as mães, falar com as famílias, direcionar, porque colho frutos disso na minha vida, então a minha obrigação é compartilhar com vocês todos esses conhecimentos, tá? Foi muito bom, então obrigada mesmo pelas amizades, né, feitas nesse período que se perpetuarão. As lives também não estarão perdidas. Eu vou falar sobre todas as lives, inclusive um conteúdo em PDF que traz as informações principais de cada live, ou seja, vocês vão ter acesso a todas as lives e um conteúdo em PDF com as anotações principais de cada uma delas, e vocês vão saber como se dará esse acesso na segunda-feira na Masterclass. Então não esquece, saindo daqui, vai lá e se inscreve para participar. E a gente vai estar junto segunda-feira, 9 horas da noite. Deus abençoe vocês, um beijão. Fique com Deus, com a Virgem Maria e até logo.